Boa noite, boa noite. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Live de estudo da Bíblia. É o nosso estudo bíblico de quinta-feira. E aqui estamos nós, né? O pessoal tá chegando porque todo mundo trabalha, né? Aí vai chegando aos poucos. Mas o compromisso é estar junto, né? É a gente poder estar estudando a palavra. Oi, Rô, tava aqui chorando, enxugando as lágrimas, né, Rô? Muito emocionante, viu, querida? Puxa vida, que linda, né? Que surpresa, né? Glória a Deus por isso, viu? Boa noite, vamos lá, vou esperar o pessoal chegando e já já a gente vai começar esse estudo lindo, é um estudo tão abençoado. Ai, mas eu fiquei muito emocionada, viu, Rô? Muito, que coisa linda, viu? É muito gostoso a gente poder dar coisas boas para os filhos, né? Boa noite, Tadeu. Ah, com certeza. E vamos continuar, né? Porque tem que ir e voltar, né? Ai, gente, é uma bênção a gente poder estar aqui, a gente poder estar estudando. Olha, eu tenho sido tão abençoado com esse estudo. Ao preparar... Ai, amém, Rô, fico feliz, viu? Ao preparar o estudo, eu vou sendo muito abençoada, né? Porque a gente faz assim, a gente vai estudando e vai aplicando na nossa vida, né? Então, o importante é que esse estudo, né, eu sei que ele vai trazer, ele vai abrir uma janela na vida de vocês, na mente de vocês. Oi, Tânia. Amém, Rô. Na próxima você vem, né? Depois, quando voltar de férias, né? Porque eu sei que agora fim de ano é complicado, né? Boa noite, Cris. Deus te abençoe, querida. Mas então é isso. E à medida que eu vou estudando, né? Eu vou sendo muito, muito, muito abençoada. Então eu quero compartilhar essa bênção com vocês, amém? Na aula passada, né, na semana passada, nós falamos sobre os meses do nosso calendário, que é o calendário gregoriano, né? Eu expliquei a história. Boa noite, José Alves, Deus abençoe, o Josi. É José, né? Desculpa. E a gente transcorreu de janeiro a dezembro, explicando ali as maldições que cada mês desse vem embrulhado, sabe? Porque foram todos nomes consagrados a deuses de mitologia grega, deuses romanos, deuses com D minúsculo, né? Então depois vale a pena, se você não assistiu, vai na página do Instagram e procura a live da quinta-feira passada, tá bom? O estudo da quinta passada. É o mesmo título, né? É o calendário de Deus, mas a gente estava estudando. Eu quis primeiro trazer os meses, né? Que nós vivemos, aquilo que a gente declara todo mês. Cada mês desse tem um peso espiritual sobre a nossa vida, e à medida que a gente vai estudando e vai entendendo, você começa a lembrar de situações na sua própria vida que você viveu naquele determinado mês, que tem um nome, que tem uma consagração. É impressionante, gente, porque tudo é espiritual, né? As coisas na terra, elas vão acontecer quando no mundo espiritual já está estabelecido, né? Então, primeiro se estabelece lá, através de quê? Através da oração, através também da murmuração. Então tem o lado bom e o lado ruim, né? Tem o lado bom, que é o da direita, e o lado ruim, né? Então, tudo isso a gente precisa ter conhecimento,
porque nós cristãos, nós temos pouco conhecimento da verdade, pouco conhecimento da palavra de Deus. Muito pouca gente lê a Bíblia, mas assim, estuda, não é só ler. Que ler é uma coisa, estudar é outra, né? Boa noite, Lindy, pai de 2 filhos, Deus abençoe, vamos entrando e vamos aí preparando o caderno, a canetinha para a gente escrever. Hoje nós vamos estar falando dos meses bíblicos, ok? Do calendário de Deus. E eu vou estar explicando, porque existem duas vertentes, né? Ela existe. Uma é o calendário bíblico e o outro é o calendário judaico. Então, todos os dois carregam os mesmos nomes dos meses, as mesmas bênçãos de cada mês. Porém, a palavra de Deus, ela nos ensina em Êxodo, através de Moisés, que o primeiro mês do ano é chamado de Aviv, ou Nissan. É o único mês do calendário de Deus que tem 2 nomes, tá bom? É o nome de Nissan e o nome escreve Abib, mas se fala Aviv, ok? Cada mês bíblico vai estar aliançado com uma tribo de Israel, são 12 meses, 12 tribos, ok? Então, claro que cada tribo recebeu uma bênção, você lembra? Quando Jacó estava para morrer, ele abençoou cada filho dele. Então, cada tribo dessa carrega uma bênção. Cada nome dos filhos de Jacó tem um significado. E cada nome desse carrega uma bênção, ok? Boa noite, Soraya, Gladson, Denise, sejam bem-vindos. Então, queridos, nós hoje vamos começar com o calendário, com o primeiro mês, preste bem atenção nisso, o primeiro mês do calendário bíblico, ok? Não é o primeiro mês do calendário judaico, como também não é o primeiro mês do nosso calendário. O mês de Nissan, ou o mês de Aviv, corresponde no calendário gregoriano aos meses de março e abril. E um outro detalhe que eu quero falar para vocês. Não é a partir do dia 1º ao dia 30, como é o calendário gregoriano. Ele começa na lua nova, ok? Então, todo ano vai ser diferente. Todo ano varia entre um dia e 2, porque varia, é a lua que determina quando que aquele mês começa. Se você for na palavra de Deus em Gênesis, e eu vou ler para você já, você vai ver que Deus, quando fez os céus, a terra, os luminares, ele declarou que os luminares e tudo que está no céu serviria para guiar o homem, para determinar estações, festas. É incrível, e a gente nem presta atenção nisso, né? Mas é verdade, os meses do calendário de Deus e do calendário judaico são guiados pela lua e pelo sol, ok? Então, de novo, o primeiro mês do calendário bíblico, e se vocês tiverem alguma pergunta, porque hoje eu tô com quase ninguém aqui em casa, quase ninguém veio, eu tenho um casal chegando. Então, aproveita que eu vou ter mais tempo, né? Mas o calendário gregoriano, então, corresponde março e abril. E no ano de 2023, vai começar no dia 21 de março, tá bom? Então, 21 de março até o dia 21 de abril, se eu não estou enganada, deixa eu olhar aqui, será o mês de Aviv, até o dia 20, até o dia 20 de abril, que aí começa o segundo mês do calendário, amém? É um pouquinho complicado no início para a gente aprender, porque nós estamos muito acostumados com o calendário gregoriano, né?
Nós estamos acostumados com janeiro, fevereiro, que janeiro é o primeiro mês, que dezembro é o mês de ano novo para nós, né? Mas não é o ano novo dos judeus, nós sabemos disso, certo? Tampouco de Deus, ok? Começa por aí que nós estamos tudo na contramão da bênção, né? Então, inclusive eu quero que vocês anotem aí, porque boa noite, Rose, Dalva, Deus abençoe. Cada mês ele corresponde a 2 meses nosso, mas assim, metade de cada mês, tá bom? Então vão ser 12 meses do calendário de Deus também. Só que tá pegando 15 dias de um mês, 15 dias, ou 10 dias, ou 20 dias, isso vai tudo depender daquilo que, né, da lua. Outra coisa, cada mês tem um tempo determinado. O que é tempo determinado que a palavra de Deus nos fala? São festas. Então, todo mês hebraico, todo mês de Deus, do calendário de Deus, tem festa. Todo início de semana começa com uma festa, queridos. E olha isso, tem o tempo determinado, tem a letra hebraica que corresponde àquele mês. Ô, pastor Leandro, seja bem-vindo. Ângela, querida. Rovana, cadê você? Tá. Ficou aí, né? Boa noite, Dalvinha. Então, vamos voltar mais uma vez. Todo mês do calendário de Deus é correspondente a 2 meses pela metade do calendário gregoriano, dependendo do dia que começa. Tem um tempo determinado, que são festas, ok? Tem uma letra hebraica correspondente a esse mês. No caso de Nissan e Aviv, é a letra Rei. Rei significa sopro, significa vento, significa louvor. E tem uma tribo que também é a tribo daquele mês. E no mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano do calendário de Deus, é a tribo de Judá. E Judá significa eu louvo a Deus. Amém? É louvor, ok? Então, o interessante é que neste primeiro mês do ano do calendário de Deus, temos 3 festas. Olha isso. Tem a Páscoa, os pães asmos e a festa das primícias, tá? Então é primavera, é uma época super linda. E, como eu falei, tem uma letra que tem um significado, porque, gente, o idioma hebraico, ele é um idioma de conexão, né? Ele te conecta com tudo, porque a letra, ela tem um significado, ela tem uma letra, é um número, né? E ela tem um sentido. Então isso é muito interessante e é importante que a gente aprenda isso, tá? Então no caso de Nissan, a letra é Rei, né? Desce para me desenhar aqui, mas não dá. Depois eu vou passar isso tudo, eu quero ver se eu faço uma apostilinha pra gente, tá bom? E significa sopro, vento, louvor. Então, vamos falar um pouquinho da tribo de Judá para vocês entenderem. Essa é a tribo que o rei Davi veio dele, né? Rei Davi e Jesus vieram da tribo de Judá. Então, é a tribo que representa louvor, ok? E o nome Judá em hebraico é eu louvo a Deus. Então, traz um princípio muito forte nesse mês. É um mês de agradecer e louvar a Deus. Quantas vezes, eu te pergunto, em janeiro, você parou para agradecer e louvar a Deus pelas bênçãos do ano passado, por um novo ano que está iniciando? Quantas vezes? Me responde aí. Você lembrou de agradecer? Porque como nós estudamos na semana passada, janeiro vem do nome do deus Janus, né? Da mitologia grega, que significa caos. O nome dele antes era Caos. K-A-O-S. O que é caos? Uma situação caótica, né? Eu até falei na semana passada
que eu não iria falar do mundo inteiro, o que acontece, né? Todo mundo que tem esse calendário gregoriano. Mas se a gente focar só no Brasil, quanta desgraça que acontece em janeiro no Brasil, é ou não é? É caos, é caótico janeiro. Muita chuva, muito desabamento, né? Então tudo isso a gente começa a alinhar as coisas e entender que pode ser uma historinha para boi dormir, que é mitologia, mas tem um princípio espiritual por trás. Entenderam? Então, no caso aqui que nós estamos falando de março e abril, março é o deus Mártios, que vem de martírio. Gente, vocês precisam pegar. Quem não pegou ainda, a aula da semana passada tá aí no Instagram, tá bom? Assista, porque é pesada, viu? Você vai ver o mês do ano do mês que você nasceu, o que ele representa, que simbolismo ele traz e que peso espiritual que ele traz para você, né? A Lindy está falando, verdade, já começamos o ano desesperados, com pouco ou nenhuma gratidão, né? Você tá com dívida para pagar de dezembro, que a gente gasta muito. Mas eu tô aqui comparando laranja com pera, né? Porque o início do ano do calendário de Deus seria março e abril, que seria como se fosse o janeiro para nós, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, que a ideia de Deus era exatamente o quê? É o primeiro mês do ano? Então vamos começar agradecendo? É o primeiro mês de um ano de 12 meses, tira tempo para louvar a Deus e agradecer ao Senhor, né? Então, o motivo qual que é o motivo, né, desse mês se tratar de louvor? Tem um motivo. Tem um motivo. Olha só, tá relacionada à Páscoa, tá? Porque o principal foco da Páscoa é a libertação, lembra? Que o povo foi liberto do Egito, e a primeira festa que eles celebraram antes até de sair do Egito foi a Páscoa, certo? Que era o sinal da libertação deles, ok? Então o povo estava liberto, vamos celebrar. Então por que nós louvamos? Porque o Senhor nos libertou do império das trevas, porque o Senhor trouxe libertação para nós, né? E esse mês de Nissan, ele é um mês de arrependimento, redenção e início de milagres. É um mês muito poderoso. Então eu quero dizer também que o mês de Nissan, ou Aviv, é o mês da gente vigiar as palavras. Sabe quando você está começando um ano, e eu não estou falando do janeiro do calendário bíblico de novo, tá, queridos? Estou falando de março e abril, que é quando começa o ano do calendário de Deus. Então, é um mês que você precisa tomar cuidado com as coisas que você fala, porque aquilo que você começar a construir neste mês, você vai viver no resto do mês. Quantas pessoas começam o ano chorando, murmurando, reclamando, e a vida da pessoa é sempre assim, não muda. Porque as palavras são sementes. Aquilo que a gente declara é aquilo que a gente vai viver. A Bíblia é clara quanto a isso. Do fruto dos teus lábios você vai se alimentar. Então toda vez que a gente murmura, que a gente reclama, o que vai acontecer? Vai só vir coisa ruim. Tudo dá errado, tudo dá errado. Pessoal que entrou aí, sejam bem-vindos. Outro detalhe importante nesse mês, a palavra Aviv, Lia querida, 3 horas da manhã em Portugal, puxa vida, perdeu o sono, prima? Tô feliz que você tá aqui comigo, viu? Que linda. A palavra Aviv, que é escrito Abib, é um termo hebraico para crescimento de grãos, tá? Então essa palavra significa, ela tem esse conceito de crescimento de grãos, ou seja, germinação.
Quando você começa o ano do calendário de Deus declarando vitórias, lançando a semente da palavra de vida, de bênção, essa semente vai germinar para que você durante o ano possa colher. Entenderam? Amém? Glória a Deus. Então, nesse mês, havia na época lá dos hebreus uma colheita. Tá? Segundo Levíticos, eu vou ler para vocês. Levíticos 23 diz assim, de 4 a 6. Estas são as solenidades do Senhor, as santas solenidades. Oi, queridos, entra aí, fica à vontade. As santas convocações que convocareis a seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, ó, o mês primeiro é qual? Nissan, esse que nós estamos estudando agora, Nissan. No dia 14, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Então, o que é? A Páscoa no dia 14 de Nissan. E um dia depois do dia 14, que é o dia 15, começa uma semana de comer pão sem fermento. Inclusive, até hoje, os judeus fazem isso, eles escondem o fermento da casa. Ou eles jogam fora, ou eles põem na garagem escondido para não ficar tentado e fazer um bolo com fermento. Eles não comem fermento por uma semana. E isso significa o quê? Uma limpeza, uma purificação daquilo que o ano anterior trouxe para eles de contaminação e tudo mais. Então, gente, esse é um mês excelente para a gente também começar a buscar a Deus dessa maneira, entende? A buscar a Deus no sentido de se limpar das coisas erradas, passadas, das mágoas, das encrenca que a gente arrumava no ano passado, dos problemas, né, do ano passado, e também entregar para Deus o melhor do teu rendimento, porque é nesse mês também que a gente tem a festa das primícias. Então, o mês de Nissan, que compreende março, metade de março, metade de abril, é o mês da Páscoa, o mês dos pães ázimos, são as festas, né? E das primícias, é um mês de você trazer o melhor que você tem para o Senhor, amém? Quando o povo no Egito trabalhava, eles trabalhavam como escravos, né? Eles não tinham o fruto do trabalho deles para eles, eles não ganhavam nada, ganhava mal e mal a comida deles, né? Então, quando você é escravo, tudo que você ganha, o diabo leva. Mas quando você é liberto, porque é exatamente isso que Nissan representa, é ser liberto, porque a Páscoa é a libertação do povo do Egito. Quando você é liberto, aquilo que você ganha vem para sua mão. Você trabalha como filho de Deus, não como escravo mais. Amém? É muito interessante isso. E esse fruto que você traz para casa, você pode entregar para o Senhor. Então, esse primeiro mês, eu estou até gastando mais tempo nele, porque como ele é o primeiro mês do ano do calendário de Deus, não corresponde ao calendário gregoriano, é o primeiro mês do calendário de Deus, que começa no dia 21 de março, nesse ano de 2023, vai começar no dia 21 de março, para quem perdeu essa parte, e vai acabar no dia 20 de abril, tá? Então, ele corresponde 2 meses, ele tem 3 festas. Todo mês do calendário de Deus é recheado de festas, é recheado de promessas, tem bênçãos de Deus para nós. Então, o que você prefere? Viver no calendário gregoriano, que é cheio de praga, de peso espiritual, né? De maldição? Ou viver num calendário onde você recebe promessa de Deus toda hora? Não é verdade? E glória a Deus que nós estamos... Isso, Soraya, isso mesmo. 21 de março a 20 de abril
é o mês de Nissan, que é o primeiro mês da Bíblia. Então, esse primeiro mês da Bíblia é o mês que você vai preparar para receber as promessas de Deus o resto do ano, amém? Então, o que eu queria falar também deste mês é o que está em Êxodo. Vamos lá? Êxodo 12, versículo 2. Essa é a palavra para esse mês de Nissan ou de Aviv. Mês cabeça, mês que começa todas as coisas na nossa vida. Em Êxodo 12, versículo 2, fala assim: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Isso foi uma ordenança que Deus deu a Moisés, ok? Por isso nós estamos falando que Nissan é o primeiro mês do calendário de Deus, não do calendário gregoriano. Então, todos os meses são numerados, né? São numerados de 1 a 12. Mas o mês 3 para nós é o mês 1 para Deus. Amém? Agora, você vai ver que no mês 7 mês 7 nosso é setembro, não é? Esse mês é o mês do ano novo dos judeus. Entendeu? Por isso que eu falei no início que o calendário de Deus não coincide com o calendário judaico, apesar de que coincide no sentido de que eles seguem as bênçãos do calendário de Deus, só que os meses são diferentes. Enquanto Nissan é mês 1 pela Bíblia, a Tisri é o mês 7, que é nosso, é o mês 1 para os judeus, é quando eles têm o ano novo, né? É quando eles têm o Hanukkah. Amém? Então, outra coisa, os meses são numerados a partir de Nissan, né? E Nissan e Abib é considerado o primeiro mês por causa da ordenança de Deus. Então, é o início do ano religioso. Amém? Então, agora eu quero falar para vocês um pouquinho o que é a gente se alinhar com esse calendário de Deus, tá? Porque lembra, na aula passada eu falei, enquanto os judeus olham para o céu, a gente olha para a parede, a gente fica olhando para o relógio, a gente fica olhando para um calendáriozinho na cozinha, né? Um livro com um calendário, mas os judeus olham para a lua, para a estrela, entendeu? Eles olham para o sol, para a lua. Por quê? Gênesis 1:14. Vamos saber por quê? Vamos entender por quê? Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. A gente não presta atenção na palavra de Deus. Por que Deus fez isso? Por que já desde mais de 5.000 anos que foi feito tudo e que Adão e Eva começou e papapá, e a gente não sabe disso até hoje? Porque nós somos contaminados. Isso tudo eu falo na aula passada, então você, por favor, assista, tá bom? Agora veja a passagem em Atos 17, porque muitos podem falar, isso é coisa do Velho Testamento, né? Então vamos ver o que Atos 17 fala. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus estabeleceu os tempos previamente, então nos leva de volta ao início de tudo. Previamente significa ao início de tudo, que é Gênesis. E em Atos 17... é que continua a palavra, desculpa. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, ambos esses versículos estão falando o porquê que Deus estabeleceu o tempo. O tempo de Deus foi estabelecido para que o homem possa encontrar Deus. Você está entendendo por que cada mês do ano é abençoado por Deus? Tem uma promessa? Porque Deus quer ser encontrado por você. Cada mês desse te leva a buscar a Deus de uma forma especial. Então,
se você pensar, desde os primórdios, o Sol, a Lua, as estrelas sempre foram estudados, né? É tão estudado que vai para o lado da nova era, né? Vai para um lado assim exagerado, né? Da energia. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da criação de Deus. Deus criou com o propósito de nos dirigir, nos direcionar. Quem que dirigiu os magos até Jesus? Uma estrela. Não foi? Não foi? Então Deus estava usando os luminares. Nunca chegou para aqueles magos e falou, ele está no lugar tal. Tanto é que eles foram primeiro para o palácio, né, de Herodes, em Jerusalém, porque príncipe, rei, nasce em palácio. Então eles pensaram, nasceu aqui, né? Porque eles estão só seguindo uma estrela. Aí foram pesquisar o que as profecias falam. Descobriram que era em Belém. Quem que falou para eles que era em Belém? Os sacerdotes. O sumo sacerdote. O mesmo que crucificou Jesus lá depois. Quer dizer, é indesculpável, né? Porque ele sabia que o Filho de Deus, o Messias, ia nascer em Belém. E foi ele que falou para os magos irem para Belém. Mas mesmo assim, o coração endureceu e eles foram, né, usados para tudo que Deus queria, na verdade, né? Então, queridos, Deus fixou os tempos previamente. Por isso a palavra de Deus fala que a nossa vida está na mão do Senhor, ó. Todos os dias da tua vida. Não vai morrer de véspera, como dizem aí. A gente fica, às vezes, bem triste quando uma pessoa nova morre, né? Mas os tempos foram fixados por Deus. E isso tem que servir de consolo para nós, né? Que aqueles que são do Senhor, ele vai para a glória, né? Tá lá com Jesus aguardando a redenção dos tempos. Os luzeiros foram feitos, então, para que eles sejam por sinal e para dias e anos. Amém? Por isso nós vemos que todo mês a lua passa por um ciclo, o mesmo ciclo, todo mês. E quando a lua é nova, tá chegando na lua nova, é quando o mês judaico tá mudando, tá bom? Então é guiado pela lua. Por isso que não é sempre o mesmo dia do mês, difere um dia ou outro, amém? Então, esse texto de Gênesis 1:14 nos mostra uma coisa muito interessante que eu quero falar para vocês, que esse texto fala assim: disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Essa estações que está falando aqui, a gente quando pensa em estação, pensa, né? Primavera, verão, outono e inverno, né? Mas essa palavra estações do hebraico é moadim. Moadim refere-se a festas, estação de festas, estação de assembleia, é chamado tempo determinado. Quando a gente escuta na Bíblia falar tempo determinado, ele está falando das festas, ok? Um encontro marcado. O que é festa para Deus? É um encontro marcado de Deus com a gente. É muito lindo isso. Então, os luzeiros foram feitos por Deus antes dele formar o homem. Então, antes do homem ser quem é, antes dele trazer o homem à terra, ele já tinha determinado os luzeiros no céu e os tempos determinados, que são as festas. Olha que coisa incrível. Deus já tinha determinado as festas antes do homem nascer, antes do homem ser formado. Então, na ideia de Deus, é só alegria, né, gente? Você pensar assim, olha que paraíso lindo que eu construí, quem que eu vou botar aqui? Eu não fiz para mim, não fiz para anjos, né? Então, vou colocar o homem aqui, tadinho, tá sozinho com os bichos, vamos fazer uma mulher para ele, fazer uma companheira. Companheira, então na cabeça de Deus eu fico imaginando só alegria, porque ele já tinha determinado as festas, antes mesmo de tudo, antes do pecado, antes de tudo. Então a ideia do Senhor era que nós vivêssemos em alegria. Por isso a palavra de Deus em Jeremias diz que Deus sabe os pensamentos que ele tem a nosso respeito. Os pensamentos dele são maiores que o nosso. Os pensamentos dele são de prosperidade,
são pensamentos de vida, de paz, né? Não são pensamentos ruins. Aí a gente tem medo de Deus. O homem vive com medo de Deus. Ai, Deus vai punir. Ai, Deus vai me castigar. É ou não é? No entanto, nos pensamentos de Deus só coisa boa, porque Deus é bom. Amém, queridos? Então, olha, cada início de mês, vou repetir isso, que eu falei isso já. Cada início de mês e semana do calendário bíblico se celebra uma festa. É festa pra caramba, né, gente? 365 festas, no mínimo, mais a do início da semana, são 52 semanas no ano, vai somando aí, mais a do mês. Incrível. É muita festa, gente. É muita alegria. Por isso o povo judeu é um povo festivo, um povo alegre. Tá caindo bomba na esquina e os caras vão lá dançar e tá tudo bem. Não é que tá tudo bem, mas eles continuam celebrando aquilo que Deus estabeleceu para eles, né? Então, em cada celebração existe uma bênção de Deus específica, né? Não é só festa por festa, né? Igual as festas dos brasileiros, que é bebida, samba, carne, né? Isso não. São festas celebratórias que trazem a bênção de Deus. Amém? Então, outra coisa, Deus organizou 12 meses do ano divididos em grupos de 3. Da mesma forma, estava no tabernáculo as 12 tribos. Eram 3 tribos a norte, 3 a sul, 3 oeste, 3 leste. Amém? Então, por que isso é importante? É importante porque lá na frente vocês vão ver que tem tempo de plantar, tempo de colher. É igualzinho o rei Salomão descobriu isso, né? Eclesiastes 3, é tempo para tudo. São tempos designados através dessa divisão de 3 em 3, tá bom? O calendário de Deus nos alinha ao plano de Deus para as nossas vidas. E um dos principais objetivos de Deus é nos conduzir a um tempo de colheita, né? É um tempo de prosperidade, um tempo de bênção. Então, como eu falei antes, é melhor a gente estar alinhado com esses meses que trazem bênção do que com aqueles que nós vimos semana passada, certo? E a nossa escolha sempre será buscar Deus, né? E se alinhar com a vontade de Deus, amém? Gente, o segundo mês, então, começa no dia 20 de abril, é o mês de Iyar. Iyar é o segundo mês que corresponde a abril e maio, ok? Abril e maio. A letra hebraica é Vav. Vav significa conectar, ligar e unir os pontos. E a tribo desse segundo mês é a tribo de Isacar. Isacar significa prêmio, recompensa. O que você pode esperar de um mês que tem um significado tão lindo assim? Olha só, no caso, né, de Iá, a gente está falando de conectar, ligar e receber prêmio. Então, ou uma recompensa, né? Então, é interessante que o primeiro mês é o mês da gente louvar, é o mês da gente declarar palavras boas, plantar uma semente através das nossas palavras, certo? No segundo mês você já começa a receber recompensa. Olha que coisa, gente, que tremendo esse Deus. Não é lindo? Então, quer dizer, no primeiro mês você já está recebendo também, porque você está plantando, você está entregando sua primícia, você está recebendo a libertação do Senhor em um monte de áreas da sua vida. Para o segundo mês, quando entra, você começa a colher. Você começa a ligar os pontos da tua vida. Você começa a brilhar, porque essa palavra Iar, ela tem uma raiz do hebraico que é chamada O-R, que significa luz. Então, Iar significa também trazer brilho, trazer luz, ou seja, é um relacionamento com a luz de Deus, é o relacionamento com você brilhando no meio do mundo de trevas que nós vivemos, amém? E a gente recebe essa luz de quem? Do
do Senhor. Deus vai brilhar a luz dele na gente, né? E nós vamos poder passar esse brilho para as pessoas. O segundo mês bíblico foi o mês que o povo saiu do deserto e chegou em Sinai, no Monte Sinai, para receber a lei. Então, o segundo mês ele tem essa conotação, que é o mês que Deus entregou a palavra dele para Moisés no Sinai. Foi no segundo mês que eles saíram. Eles ficaram 40 anos no deserto, mas no terceiro mês eles já foram ver a terra prometida. Foi por causa da teimosia deles, porque Deus estava com pressa de abençoá-los. Então, no segundo mês, eles já estavam no Monte Sinai, recebendo a palavra de Deus, né? É um mês, então, de transição. Saiu da escravidão, está começando a viver na liberdade, não está acostumado com a liberdade, começa a sentir saudade das coisas do passado, da escravidão, né? Não foi assim o povo? Então, a palavra de Deus aqui para nós é: eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que traz provisão. Por quê? Porque foi nesse mês que o maná caiu sobre o povo no deserto. Então, queridos, o segundo mês do calendário de Deus é um mês de provisão na nossa vida. É assim, começar o ano de Deus já abençoado. E Êxodo 16, a passagem bíblica nesse mês é Êxodo 16, de 12 a 13. Diz assim: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhe então, entre as 2 da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Deus proveu, apesar da murmuração do povo. Aconteceu no dia 15 do mês de Iar, que começou a cair as codornizes do céu. E mais uma coisa que está revelado nesse mês: nós não podemos acumular. Lembra do maná? O maná tinha que ser aquela porção, porque Deus, ele quer ser provedor na nossa vida, ele não quer ser largado para lado. Agora eu já tenho bastante, por isso que crente não ganha na loteria, gente, porque primeiro que não devia nem jogar, né? Mas se joga, não vai ganhar, filho. Sabe por quê? Só se for crente fajuto. Porque Deus quer ser a sua provisão. Todo mês ele vai te prover a tua necessidade. Como era com o povo no deserto, amém? Você já pensou? Você pegar lá aquele maná que você nunca tinha visto na vida, aquilo virava uma farinha que fazia bolo, fazia pão, fazia panqueca, fazia rocambole, fazia tudo, meu. E um cheiro, diz que era um cheiro delicioso. Mas se você pegasse mais, com medo de faltar, estragava, ficava mofo, embolorado. Que vergonha, né? Aí você ia ver aqueles vermes andando na tua barraca. Ai, aí quer dizer, Deus tá dando uma puxão de orelha, né? Eu não falei que eu quero te prover todo dia provisão de Deus. E é impressionante que quando a gente entrega isso para Deus, ele provê, gente. Ele provê. Não desespera, amém? Não desespera de ficar sem condição. Tem vezes que eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse mês? Quando eu vejo meu mês rendeu tanto que ainda sobrou para o mês seguinte, sabe? Deus sempre tem uma maneira de nos abençoar. Então, olha só, o primeiro mês Deus faz uma aliança com você através do louvor. No segundo mês, ele começa a revelar os segredos dessa aliança para você. A provisão é um dos segredos, tá bom? Então, a letra deste mês é Vav, que significa conexão, né? União. Se você se mover corretamente nesse mês, você vai viver essa conexão com o Pai. Você não vai deixar de ser provido, você não vai deixar de ser curado, você não vai deixar de ser abençoado. Amém?
Então vamos agora para o terceiro mês, que é o mês de Sivan. Esse mês começa no dia 25 de maio, tá? Então o mês de Iyar, na verdade, tem mais de 30 dias, porque ele começou no dia 20 de abril e termina no dia 25 do mês de maio, entendeu? Então tem mês que tem 29 dias, tem mês que tem 30 dias. Então a gente não pode se apegar a isso, a gente precisa olhar no calendário. Então eu estava conversando com uma aluna minha, que ela é israelita, e eu estava mostrando para ela e tudo, ela ficou super feliz de me ver estudando, de ver alguém, né, que não é hebreu estudando a palavra. E ela falou que todo ano eles também têm que olhar no Google, porque nem eles sabem que dia que cai, entendeu? Porque a lua nova aqui nesse caso vai ser dia 25 de maio. Se você olhar no Google, você vai ver que é isso mesmo. Então, isso tem correlação com os luzeiros no céu, como nós já vimos isso. Então, Iyar começa no dia 20 de abril e termina no dia 25 de maio. E detalhe, o dia começa às 6 da tarde, certo? Viração. É na viração do dia, quando Deus falou, haja luz ou qualquer coisa, no primeiro dia, que era 6 da tarde, né? Tudo era da viração do dia. Deus se apresentava para Abraão na viração do dia, no novo dia. Então, das 6 da tarde até as 6 da tarde do dia seguinte. Não é igual a gente aqui, que quando clareia nós estamos amanhecendo. Lá é quando está escurecendo que eles estão iniciando o dia. Inicia com a noite, não com o dia igual a gente, ok? Então vamos ver o que o mês de Sivan nos traz. Como eu disse, corresponde a maio e junho no calendário gregoriano. O tempo determinado, ou seja, a festa desse mês é Pentecostes, que são 50 dias exatamente depois das primícias, é o Shavuot. A letra hebraica é Zayin, que significa semente, nutrição, espada. E a tribo desse mês é Zebulon, significa dádiva, presente, honra. Então, o que você imagina que nesses 2 meses vai acontecer na sua vida? Se você andar de acordo com a vontade de Deus, se você andar em conexão com o Senhor, como você aprendeu no mês passado, você vai semear, aliás não, você vai colher, porque a semente você plantou no mês anterior, e você vai receber dádiva, presente. Então, essas definições aqui já fala todas as bênçãos que o mês traz. Esse é o terceiro mês, né? O tempo determinado, então, é o Pentecoste, né? Que se trata do recebimento da lei de Deus por Moisés no Monte Sinai, lembra? No terceiro mês, Moisés ficou 40 dias lá no Monte Sinai, lembra disso? Ele entrou no segundo mês e saiu no terceiro mês. No terceiro mês, ele trazia as tábuas com a lei. Agora, muita gente fala, lei é ruim, lei é pesado. Não, gente. Leis de Deus são cercas protetoras. Deus determinou as leis para nos proteger. Já pensou se a gente fosse viver na anarquia que o mundo está hoje, que é a anarquia do diabo? Que tragédia, as meninas tendo sexo novinha, depois fazendo aborto. Tudo é liberado. Tudo que a gente está vendo de anarquia não nos protege, pelo contrário, nos machuca. Essas meninas vão ficar como? Isso eu estou dando um exemplo aqui. Essas meninas vão ficar marcadas para o resto da vida. Então, quando Deus fala, filhinho, sexo depois do casamento é para te guardar, é uma lei, mas é para te guardar. Tudo que a gente vê na palavra de Deus é uma proteção, são conceitos de Deus para nós, porque sabe que o homem é rebelde. O homem, ele adora errar. Né? O coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto, não é verdade? Então, as leis de Deus, ela nos traz direcionamento, alinhamento, provisão, conduta de vida, padrão moral.
Que triste que é ver o mundo sem padrão moral, não é verdade? Que coisa horrorosa, meu Deus. Quando você começa a ver isso, você vê que dá saudade do tempo da vovó, da bisavó, né? Que usava as roupas lá embaixo, que não mostrava nem o calcanhar, que tinha temor a Deus, que tinha amor pelo marido, não separava na primeira briga que tinha, né? Casado 60, 70 anos junto. Hoje já não existe mais valores familiares. Então as leis servem para isso, para nos cercar e nos trazer proteção. Então a festa de Pentecoste aconteceu nessa época, quando Moisés então trouxe as leis. E ela é uma festa tripla. Uma festa tripla o povo reúne para a colheita do trigo, tá? A semente já foi plantada lá atrás, agora é tempo de colher, ou seja, mais provisão de Deus. Celebra o recebimento das leis de Deus e trata também da provisão do Espírito Santo. Lembra que os discípulos receberam o Espírito no Pentecostes. E estar conectado com a tribo de Zebulon representa dádiva, presente. O Espírito Santo deu o que para os discípulos no Pentecoste? Dádivas, certo? Os dons, dádivas, presentes. Os dons do Espírito Santo são dádivas, presentes, exatamente no terceiro mês, que é o mês de Pentecoste. O Espírito Santo desceu sobre... Será que é coincidência isso? Quando esse mês é o mês de Zebulon, que significa, o nome dele significa dádiva, presente, né? Então, uma outra coisa interessante é que Zebulon, na palavra de Deus, filho, né, de Jacó, ele tinha habilidade nos negócios e no mercado de trabalho. Por isso que nesse mês se celebra a colheita do trigo. É prosperidade, é bênção, tá falando de prosperidade. Então, o mês de Sivan, né, é o mês que a nação de Israel chegou no Monte Sinai, recapitulando, ou seja, caminhou pra caramba até chegar lá. Então, vai exigir de nós também caminharmos nesse mês, que quer dizer o quê? Sair da zona de conforto e andar, ter um desafio novo, ter um projeto novo. Não vai engavetar, você vai andar, você vai conquistar, porque é o mês de receber dádivas, amém? Aleluia! Então, nesse mês nós vamos receber parâmetros para seguir. O mês de Tamuz, que é o mês que começa no dia 5 do 6, ou seja, o mês de Sivan não teve nem 20 dias, começou no dia 25, teve 10 dias, tá vendo como é que é? Tem mês que tem 35, tem mês que tem 10. Então, nós temos que aproveitar, porque o mês é curto, vamos aproveitar para a gente, né, colher e receber essas bênçãos. Já o mês de Tamuz vai começar agora em 2023, porque eu já estou dando a projeção para o próximo ano, né, pessoal? No dia 5 de junho, tá bem? Então, vamos lá. Tamuz, o calendário gregoriano corresponde aos meses de junho e julho. E o tempo determinado é guardar o coração, abrir a visão. A letra hebraica é Het, que diz cerca de proteção, vida, luz irradiando através dos seus olhos. Olha o que significa essa letra. E a tribo é a tribo de Ruben. Ruben foi o filho da visão. Ruben atendeu uma aflição da Lia, né? Que queria tanto mais filhos para ganhar o amor de Jacó. Então, esse é o quarto mês hebraico, tá? E a tribo de Ruben, ela nos ensina que é um tempo da gente guardar o coração. Veja bem, o mês passado você recebeu dádivas.
Você já ouviu falar que quando as pessoas contam as bênçãos, os projetos, antes do projeto realizar, que é ruim, porque tem gente invejosa que vai te roubar? Se no mês passado Deus te deu uma dádiva, esse mês você vai andar com sabedoria para você não perdê-la. Porque muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque nós não temos sabedoria, a gente fala demais, a gente acha que já tá ganho, né? Então, você vai comprar uma casa, Deus te prometeu, Deus te mostrou, aí já tá falando para todo mundo, entendeu? Um carro novo, já tá falando para todo mundo. Guarda, esse mês é para você aprender a segurar a língua, a guardar no seu coração a dádiva que você recebeu. Então, o mês anterior você recebeu presente. Você alinhou a sua vida com o padrão de Deus, né? Teve conexão com Deus. Agora, você vai guardar aquilo que você recebeu e pedir a Deus visão do reino dele, daquilo, como você vai usar aquilo que Deus te deu. Amém? Então, uma outra coisa que Tammuz, esse nome, né, Tammuz, ele vem de Tam. Tam significa estar conectado em aliança, tá? Então é um mês que os judeus creem que haverá muitos contratos assinados, que eles vão assinar contratos, tá? Porque é um mês de alianças, de acordos. Então é esse mês que você deve buscar a direção de Deus, a luz de Deus, a sabedoria para saber com quem você está fazendo os acordos, com quem você está andando, porque com quem você anda faz toda a diferença, né? O ditado popular é: diga-me com quem andas e eu te direi quem é, certo? Então o mês de Tammuz nos traz a lembrança. Gente, olha que interessante, cada mês você não vai viver o mês assim solto, igual os do nosso calendário. Ah, mais um mês para eu acordar e trabalhar. Não, cada mês tem um significado para você buscar. Para você buscar. Qual mês é esse? Tammuz? Ah, mês de contrato. Fica esperto, alguma coisa vai acontecer. Senhor, me dá visão. Senhor, abre os meus olhos. Você vai passando o mês orando, buscando, né? Buscando essa aliança, buscando essa relação mesmo com Deus. Cada mês te traz para mais perto de Deus e faz você construir uma vida espiritual mais equilibrada. Por que o crente brasileiro, eu falei, vou falar só do Brasil, pra gente, né? Que de um modo geral é tudo igual, mas como é que o crente brasileiro é tão assim fraco? Peca por nada, desiste fácil, entendeu? Não dá prosseguimento às coisas. Por quê? Porque não tem um guia. Tá muito livre, leve e solto na vida. Então nós precisamos ter um guia. E os meses do ano de Deus nos dá essa guia para a gente viver de forma sábia na terra. Amém? Então é isso, queridos. Esse mês também te traz proteção, né? A proteção das pessoas erradas, a proteção do negócio errado, porque é um mês que remonta isso, né? Essa visão da letra Het, que significa cerca de proteção, ok? Então tem tudo isso. Depois nós vamos fazer um resumão e eu vou mandar para todo mundo o que cada mês fala. E Deus ministrou o meu coração para o ano que vem. Todo mês a gente vai estudar aquele mês, entendeu? Todas as bênçãos, e nós vamos destrinchar mais, porque aqui eu tenho que engolir um monte de coisa, não dá para falar tudo. Mas para a gente poder aprender. Quando você aprender, você vai ensinar para outro, amém? Então, tudo que você está aprendendo aqui vai passando para outro, tá? Em nome de Jesus, que é importante, né? Olha só, o próximo mês é o mês de Ave. Esse mês começa em julho 18. Então, o mês anterior começou em junho 5. O mês de Ave começa em julho 18. Mais de um mês, certo?
bem mais de 30 dias. É assim. Então, nós temos que aproveitar. Quando é mês curto, você corre para receber a bênção. Amém? Quando o mês é longo, você aproveita para receber mais bênção. Aleluia. Então, ave é o mês de julho e agosto. O tempo determinado é de ouvir e atentar. O mês anterior era de ver e guardar o coração. Esse é de ouvir, atentar. A letra hebraica é Tet, que significa útero, e a tribo é Simeão. Simeão era causador de problema, né? Simeão era bagunceiro, ele matou, ele aprontou demais. Ele que quis matar o irmão dele, José, né? Mas mesmo assim ele foi abençoado. Não teve muita benção não, né? Que ele também foi amaldiçoado pelo pai dele, né? Então, gente, o tempo determinado neste caso, neste mês de ave, é ouvir. Agora, olha que interessante. Ave, em hebreu, significa pai. Portanto, é um mês dedicado ao conceito da figura paterna. Interessante que no Brasil é o mês dos pais, né? O segundo domingo de agosto, né? É o dia dos pais. É uma coincidência, talvez não sei, preciso pesquisar isso melhor. Então, a raiz de ave é querer, desejar. E a letra Tet é um útero. Então, isso aqui nos traz a lembrança de que nós fomos desejados por um pai de amor. Amém? Esse mês de ave vai te buscar para você lembrar que você não é abandonado, que você não está sozinho, que Deus não esqueceu de você coisa nenhuma, que você é depressivo. Não. O mês de ave vai te trazer a lembrança que Deus te desejou. Por isso que essa figura do útero, você foi gerado em amor pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. Todo bebê deveria ser desejado, certo? Mas ele é um mês para você buscar esse entendimento. E é o mês que te remonta a lembrar das palavras do teu pai. Estou falando de Deus, tá? Porque tem muita gente que não teve pai na terra, ou o pai foi mal. Mas aqui nós estamos falando de Deus Pai, tá bom? Porque Deus, o Pai, sempre nos orienta. Isso deveria ser a figura do Pai terrestre, né? Mas infelizmente nem todos os pais são assim. E o mês de ave também é um mês muito, muito importante para os judeus, porque aconteceram várias coisas na história. É um mês que se destrói para construir. Pode ser que vai haver destruição de alguma área da sua vida, mas você pode ter certeza que esse Pai de amor quer construir algo novo na tua vida, amém? Então, veja bem, esse mês é um mês de memorial para os judeus. No dia 9 de Ave de 587 a.C., os exércitos da Babilônia destruíram o segundo templo. Presta atenção no que eu vou falar aqui para você ver, né? Porque muita gente fala é coincidência. Não, é a mão de Deus. 9 de Ave de 587 a.C., a Babilônia invadiu e destruiu o segundo templo, o primeiro templo. No dia 9 de Ave, 9 de novo, de Ave, de 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o segundo templo, no mesmo dia do mesmo mês. No dia 9 de Ave de 135 depois de Cristo, houve a derrota final dos judeus por Roma. Foi quando eles foram aniquilados de Jerusalém, eles tiveram que fugir de Jerusalém. E ali os romanos construíram casas para eles morarem. Eles moraram 400 anos lá, para não deixar os judeus voltarem para Jerusalém. No dia 9 de Ave de 1095, depois de Cristo, né? Houve uma primeira cruzada enviada para Jerusalém que matou milhares de judeus. Essa cruzada era uma cruzada liderada por um papa católico.
Vocês vão vendo isso e você vai entendendo por que os judeus não aceitam os cristãos. Não é que eles não aceitam Jesus, mas eles acham que o Jesus dos cristãos é mau. Entendeu? Porque tudo tem a mão de Roma aqui. Tudo tem a mão de cristãos, né? É triste ver isso. 9 de Ave de 1290, os judeus são expulsos da Inglaterra. Quer dizer, eles tiveram que fugir de Jerusalém, de Israel, por causa da perseguição. Chega lá na Inglaterra, eles têm que fugir agora, porque a Inglaterra virou... Inglaterra era católica e estava deixando eles morarem lá. Ela virou protestante. Puseram eles para correr. É duro. Você vai pregar para um judeu, o cara fala, me fala de amor quando você lê a minha história, a história do meu povo. Porque quem é que matou? Quem é que perseguiu? Foi exatamente os cristãos, né? Em 1492, no dia 9 de Ave, de novo, os judeus são expulsos da Espanha. E no dia 9 de Ave de 1942, os primeiros judeus são deportados do gueto de Varsóvia para os campos de morte de Hitler. E no dia 9 de Ave agora de 2005, teve o início da expulsão dos judeus da faixa de Gaza. Sempre na mesma data. Então, essa data 9 de Ave é um feriado que eles têm, que é uma data de oração, de clamor, para mais desgraça não acontecer. Interessante, né? Isso nos mostra, queridos, que Deus coloca pontos finais na nossa história. Na história dos judeus, a Bíblia está rodeada de ponto final. Deus manda para exílio, Deus pune, Deus castiga, o povo fica debaixo de domínio, né, de amalequita, de midianita, de filisteu, mas é um final para começar um tempo novo, porque para Deus nunca é o fim, enquanto Ele não falar que é o fim, né? Então, a letra Tet, como nós vimos, significa essa gravidez, né, esse útero, e de acordo com o ensino deles, é um mês de gerar novas coisas. É um mês onde eles, apesar de viverem o dia 9, um dia muito triste, mas eles sempre estão gerando uma festa, gerando uma solução, gerando um escape para as coisas. Amém? O povo hebreu associa esse mês a um novo nível de discernimento. Nele você vai ficar mais maduro e entender o traçado de Deus para a sua vida. E é um mês que te ensina a resistir, né? Porque imagina os caras lembrar que cada dia 9 de Ave, uma tragédia aconteceu. Isso faz os caras ficar fortes. Resistência, amém? Então, nós temos agora o mês de Elu, que começa no dia 16 de agosto. Vai começar, né? Elu corresponde a agosto e setembro e fala da misericórdia de Deus. A letra é Yud e a tribo é Gad. Misericórdia de Deus é... Deus é Pai, certo? Nós descobrimos no mês passado, no mês de Ave, que o Pai nos desejou, não é verdade? Ele nos concebeu em amor. Agora, nós estamos aprendendo que o nosso Pai é Rei nesse mês de Elu, porque o tempo determinado é de misericórdia de Deus. Só quem tem poder para ter misericórdia é um rei, é um Deus de poder, certo? E esse mês ele nos mostra que o nosso Pai é Rei. Então, a gente vê em Cânticos 6:3 essa palavra Elu na canção de Salomão, que diz: eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Deus quer que você tenha certeza, ou seja, Elu é o mês que Deus
quer te levar a um nível de conhecimento maior de relacionamento com Ele. Já pensou você entrar num mês pronto para conhecer melhor a Deus, né? E a história conta que a maioria do ano os reis ou estavam em guerra ou no palácio. Mas tinha um dia, um mês no ano, que era o mês de Elul, que os reis iam para o campo. Ele ficava junto das pessoas para ter, como diz, o tete a tete com as pessoas, para conhecer melhor os súditos e os súditos poderem se chegar a ele, porque se o súdito vai para o palácio, ele tem que passar por tanta segurança que até chegar no rei já até esqueceu o que tinha que falar, né? Mas nesse caso não, o rei vai na rua, o rei anda no meio do povo, entendeu? Isso acontecia nos tempos bíblicos. Então, Elul, ele é um mês, inclusive, que é celebrada a festa dos tabernáculos. Então, presta atenção, não é o mês de Elul que é celebrada a festa do tabernáculo, mas é a preparação para a festa do tabernáculo, que é o próximo mês, o de Tisri, ok? Então, gente, presta atenção. A festa do tabernáculo, até os dias de hoje, acontece em Israel, que é a morada de Deus no meio do povo. O que era o tabernáculo no tempo do deserto? Deus mandou construir um tabernáculo para ele habitar no meio do povo, certo? A nuvem dele vinha, ele mandava fogo, é ou não é? Então, o tabernáculo é o local de habitação de Deus no meio do povo. Então, a festa dos tabernáculos é Deus habitando junto ao povo. O povo, até os dias de hoje, fazem tendas na rua, tendas na sacada das casas, e eles passam alguns dias lá. Então, essa é a proposta da Deus, rei, morando com o povo. Igualzinho no Antigo Testamento os reis faziam. E João 1,14, esse mês de Elul, ele materializa o ministério de Jesus na terra. Ele confirma o ministério de Jesus na terra. Porque o rei habitando com as pessoas. Então, Deus se fez carne e habitou com os homens. Está em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E o verbo habitar em hebraico significa tenda. Olha que interessante. Tenda. Habitar em hebraico significa tenda. Então, é feito tendas para o povo receber o rei que está morando com ele. Jesus é a manifestação do mês de Elul. Amém? Aleluia. Vou acelerar aqui. Próximo mês, setembro 15, é o mês de Tisri, ok? Tisri compreende setembro e outubro. O tempo determinado, a festa, é a festa das trombetas, dia da expiação e tabernáculos. A letra é Lamed e a tribo é Efraim, que significa frutos. A bênção de Efraim é frutos, ok? Então, esse mês de Tisri é o mês da grande festa, inclusive é um mês que simboliza a volta de Jesus, porque Jesus virá quando as trombetas soarem, né? Então, Tisri é a estação de outono, inclusive, tá? Não é mais primavera e verão, é outono. O outono inclui o mês de Tisri e mais 2 meses, Resvan e Kislev. Eles estão hoje no mês de Kislev. São representados pela tribo de Manassés e Benjamim, e Timsri é Efraim. Então, Efraim, Manassés e Benjamim eram as 3 tribos da família de José que ficavam, né, no lado ali do tabernáculo, ficavam juntos no deserto, ficavam situados a oeste do tabernáculo.
Então, esse mês é designado com propósito do tempo específico de Deus para nós. Efraim significa frutos e é exatamente nesse mês que começa a colheita em Israel, ok? Efraim tomou o lugar do primogênito, lembra? Manassés foi o primeiro que nasceu de José, mas foi Efraim que ganhou a bênção. Quando Jacó foi abençoar os filhos de José, ele cruzou o braço para dar a bênção da primogenitura para o caçula. Então é um mês, e primogenitura significa frutos, né? É um mês realmente da gente ser fecundo e multiplicar. Então vamos recapitular rapidinho. Nissan, você ganha uma identidade. Iyar é um mês de provisão na sua vida. É um início de uma jornada. Sivan é o mês do Pentecoste, amém? Que é o mês de você receber as ordenanças de Deus para a sua vida. Tammuz é a orientação das alianças. Ave tem um entendimento da paternidade de Deus. Elu, a gente já entendeu que Deus é pai, agora nós estamos entendendo que o nosso pai é rei, né? E que ele saiu do palácio para se relacionar com a gente. E o mês de Tisri é o mês de Deus habitando no nosso meio. Tá vendo como está crescendo o relacionamento com Deus? Nós só estamos melhorando, isso aqui é um processo, ó. Os meses estão passando e nós estamos ficando cada vez mais pertinho de Deus, tá vendo? O grande segredo de Deus para o homem. Que coisa tremenda, meu Deus. Então, o alinhamento do tempo bíblico está alinhado com esse mistério da palavra de Deus. Deus quer um relacionamento com a gente. E a gente passa o ano inteirinho, às vezes sem nem abrir a Bíblia, né? Você conhece a história do pastor que foi tomar cafezinho na casa da irmã? E a irmã serviu o pastor com uma colherinha de prata? Muito chique, que era a única que ela tinha. E o pastor foi, orou por ela e tudo, e foi embora. E passou um ano aquela mulher atrás dessa colher, não achava colher, não achava colher. A mulher já estava julgando que o pastor roubou a colher de prata dela. Falei, não é possível. Um homem de Deus vem aqui em casa orar por mim, leva minha colher, não é possível. Como é que eu vou falar isso com ele? Né? Mas um dia, ela chegou para ele e falou, pastor, o senhor por acaso pegou minha colherinha de prata? Porque tem um ano que o senhor me visitou e desde aquela foi a última vez que eu vi a colher de prata. E o pastor falou assim, não, irmã, eu botei dentro da Bíblia no capítulo que eu estava lendo. Ou seja, ela em um ano não pegou a Bíblia para ler. Porque se ela tivesse aberta, ela ia achar a colher de prata dela, entendeu? Que a verdade é essa, tem cristão que passa um ano, 2, 3 sem abrir a Bíblia. Agora, com esse calendário aqui, nós somos obrigados a estar buscando essa presença do Senhor, né? Então, em Elu, o rei saiu ao campo e em Tisri, esse rei decide morar no campo com a gente. Oh, glória a Deus. Amém. Né? Esse é o mês da festa dos tabernáculos. Então, gente, esse é o 7º mês do calendário gregoriano. É setembro. Então, apesar de ser o 7º mês para nós, e não é o primeiro mês do calendário bíblico, para os judeus é o primeiro mês. É quando eles, então, têm a festa deles de Ano Novo, que eles já estão no ano 5.700. Esqueci agora os detalhes, mas eles já estão para lá de 5.700. Então, eles têm a festa, né, deles. Quando a gente está tendo a nossa aqui de Natal, eles estão tendo a deles, né, de Hanukkah. Então, uma coisa interessante também é que é no 7º mês. Por que no 7º? Né? Por que eles fizeram o 7º mês ser o primeiro mês deles? Porque o 7º é o número de Deus, né? Significa perfeição. Então, nós passamos de Nissan, que é o primeiro, até o 7º mês, que é o de Tisri, que é o mês do Ano Novo hebraico, e
já fortalecidos, né? Sabendo que nada vai abalar, porque nós já passamos por um processo. E o calendário bíblico, na verdade, ele te proporciona crescer nesse exponencial. Amém? O propósito de Deus sempre foi se relacionar com a família que ele criou, o homem e a mulher, a humanidade. Né? Então, Tisle é o momento que estamos maduros e podemos colher os frutos. Agora vem o mês de Resvan, que é outubro 14, vai ser, né? É o 8º mês. Então, tem 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos agora 5 meses, que seriam os 5 primeiros meses do calendário hebraico, né? Mas são os 5 últimos meses do calendário de Deus, ok? O tempo determinado é eternidade, revelação, novos começos. A letra hebraica é Nun, que significa Messias, e significa vida. E a tribo é Manassés. Depois, inclusive é nesse mês que os estudiosos entendem que houve o dilúvio. O dilúvio aconteceu no 8º mês, na época né, já tinha determinado, porque Deus fez isso na criação do mundo, né? Mas é no mês de Resvan que aconteceu o dilúvio, e o dilúvio ele é o quê? Ele é o fim de algo para começar algo novo. Então é o mês do recomeço, mês de começar de novo. E o mês de Kislev, que inclusive é esse mês que nós estamos, dezembro, para os judeus é o mês de Kislev, vai começar em novembro 13, tá? Novembro 13 e pega dezembro. Então o tempo determinado é segurança, confiança e descanso. A letra hebraica é Samer, que quer dizer apoio, suporte, e a tribo é Benjamim, que também são frutos, ok? Então, esse mês aponta para segurança, conforto e descanso. Eu vou pular aqui, porque nós estamos já passando da hora aqui, mas é um mês que você vai declarar que você não teme mal algum, amém? Depois eu vou voltar, eu vou gravar e vou botar no Instagram para vocês assistirem. Gênesis 9:2 diz: e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre toda a ave do céu e tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Então, nesse mês, Deus está entregando para nós todos os projetos, todas as coisas que nós desejamos, a autoridade sobre as coisas da vida. Kislev é o mês do Hanukkah, né? É onde inicia. Hanukkah é a dedicação às luzes, tá bom? Então essa festa começa num mês e termina no outro. Ela começa em dezembro 25, 26 e termina em janeiro. Então ela pega o nosso Natal e o nosso Ano Novo, tá bom? Lembra que janeiro é caos, né? Mas para eles não é. Olha só o que aqui é janeiro. Tevet. Tevet é de 12/12, compreende dezembro e janeiro. Então, significa voltar a atenção para os mandamentos, porque a gente acaba esquecendo, né? Já passaram 12 meses aqui, não, 10 meses. A letra é Ain, que significa visão, e a tribo é Dan, é julgar, governar, crescer, amadurecer. Então, esse mês que compreende janeiro é um mês da gente voltar os pensamentos, que é o que nós vamos fazer mês de janeiro agora, alinhar o nosso ano com o calendário de Deus, vamos olhar aquilo que Deus mostrou para nós o ano que passou, os nossos erros do ano passado, onde a gente pisou na bola com Deus, ou até mesmo com outras pessoas, amém? Para que a gente possa começar um ano, no nosso caso, né, que o nosso ano começa em janeiro, então o nosso ano começa em Tevet. Tevet é o ano que você vai se alinhar com Deus para que você possa viver
a promessa de Deus. Lembra que no início do ano de Deus há uma identidade. Deus está mostrando para você quem você é. Filho de Deus. Agora nesse ano, agora nesse mês, é um mês da gente começar a pensar quem eu sou diante de Deus, reler, fazer um plano de leitura da Bíblia e ficar firme nele. Fazer propósitos para com Deus. Amém, queridos? Para a gente não ser roubado durante o ano. A letra AIN significa visão. Pedir a Deus que nos abra a visão daquilo que Ele tem para o nosso novo ano. Amém? E nós temos ainda o mês de Revat, que é janeiro, começa janeiro 22. Então, Tevet começa dezembro 12, já o outro mês vai começar, Revat começa janeiro 22. Então tem um pouco mais de um mês, tem um pouco mais de 30 dias, o mês de Tevet, que é o primeiro mês para nós, que é janeiro, né? Uhum. Então janeiro e fevereiro agora, nós temos reflexão nas delícias que são propostas a nós. A letra Tzadik significa justiça. E a tribo é Aser, que significa prazer, felicidade. Olha o que Deus está falando pra gente. Isso aqui compreende fevereiro. Fevereiro, lembra de fevereiro? Febros. Febre, um deus de morte, carnaval, destruição. Já seguindo o calendário de Deus, nós vamos receber justiça, felicidade, prazer, delícias, mas não as delícias da carne que o carnaval traz. Olha que coisa impressionante. Satanás imita Deus em tudo. Uhum. Satanás, sabendo que esse mês de fevereiro significa delícias, prazeres, festa, ele traz uma festa mundana para trazer esse tipo de sentimentos carnais, exatamente no mês que nós, como servos de Deus, nos alegramos dentro dessa palavra, dentro desse mês. Então, nós vamos estudar isso aqui, gente, porque na hora que a gente entrar a fundo em cada mês, é pirante, entendeu? Eu tô assim passeando por cima, né? Tô correndo e muito aqui. Esse mês também foi um mês que é o mês que a gente deve dedicar ao trabalho, saber que tipo de trabalho nos dá prazer, porque não é bom trabalhar com algo que nós não temos alegria, porque Deus quer que a gente tenha prazer, que a gente tenha alegria no que faz. Então, se você trabalha em algo que não te traz alegria, esse é o mês para você botar diante de Deus, né? As amizades. Tem gente que tem amizade com pessoas que só traz infelicidade, que é pesado para a pessoa, entendeu? São pessoas manipuladoras. É o mês de você começar a escrever e falar, não quero mais, isso aqui não é de Deus para minha vida, amém? E nós vamos aqui para o mês de Adar, que é o último mês, começa em fevereiro 20 e termina em março 20, né? Porque o primeiro mês, Nissan, começa em março 21. Foi isso? Março 21, né? Então, o tempo determinado é o tempo de força. A letra hebraica Kaf significa riso, alegria, exuberância. E a tribo de Naftali, que significa doçura, é para mim um tempo de celebração. O que aconteceu no mês de Adar? Está na palavra de Deus. Algo muito importante aconteceu no mês de Adar. Foi quando Amã, a rainha Esther, foi quando Amã preparou uma forca para Mordecai e conseguiu que o rei assinasse um decreto para matar os judeus. Esther se levantou e ela foi usada por Deus para que o povo fosse liberto, não que eles não tiveram que lutar por sua liberdade. Eu percebo que o Brasil está igualzinho o mês de Adar. Nós estamos vivendo tempos de Adar.
Amã preparou uma forca para o Mordecai, mas a Esther está lá orando, buscando, e nós vamos viver essa liberdade, mas não será sem sangue, entendeu? Aquele povo conseguiu a liberdade deles, mas eles tiveram que lutar, e eles mataram aqueles que vieram contra eles. Então, gente... Vou pegar o texto de... de Esther, né? No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. 12º mês, o mês de Adar. Aí eu fiz uma observação aqui, né? 10 mês é igual a março, ou seja, o dia mais ou menos 13 de março. Só que esse ano que vem, a festa do Purim será no dia 6 de março a dia 7. É um dia de festa. Da noite do dia 6 à noite do dia 7. Tá? Esse é do 2023. Pode ser que o desse ano caiu no 13, entendeu? 2022 vai ter caído no 13. É que a gente, com relação à lua, então tem que seguir. E é interessante que esse calendário tem 12 meses. Como eu te falei, tem meses que tem menos dias que outros. O que dá um mês, a cada 7 anos tem um mês a mais, que seria o ano bissexto nosso, é o ano bissexto deles. Mas o ano bissexto nosso é aumentar um dia no mês de fevereiro, né? O deles é aumentar um mês, porque eles estão diminuindo dias em certos meses. Então, é chamada de Adar 2, tá? Então, a cada 7 anos nós ainda teremos mais um mês, mas é a mesma referência. É mês de libertação, é mês de salvação, é mês que Deus vai derrotar os seus inimigos, Deus vai usar a forca que o inimigo arrumou para você contra o seu inimigo, amém? E a maldição lançada contra aquele povo, através da intervenção divina, foi transformada em bênção. E essa é a palavra que eu quero deixar essa noite com vocês. Mês de Adar, né? Nós estaremos entrando nele já já. É o mês que as maldições que Satanás tentou, tanto com nós como povo, como também como pessoas, pessoalmente, vai serem transformadas em bênção por causa da intervenção de Deus. Amém. E isso é mês após mês, ano após ano, Deus é fiel, Ele continua sendo o mesmo, amém? Amém. Então, é continuar crendo no impossível, amém? E nós vamos ver isso acontecer já já, porque nós já estamos para entrar nesse mês de Adar. Queridos, Deus abençoe vocês que estão aí na live, e eu vou fazer uma oração para finalizar, né? Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te louvar por esse estudo, agradecer, Senhor, porque hoje pode ser um pouco, assim, muita coisa para a gente aprender, mas aos poucos nós vamos aprender cada mês e vamos, Senhor, estar alinhados ao Teu calendário, que é a Tua vontade para a nossa vida como cristãos. Como servos teus, nós queremos, Senhor, conhecer o Senhor mais próximo, conhecer as tuas festas, conhecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem de especial para nós, as tuas promessas. Nós queremos andar alinhados com o Senhor, para que a gente possa, Senhor, buscar mais, estarmos, Senhor, mais envolvidos com aquilo que concerne o teu reino. Senhor, tem muita coisa que deixa a gente muito triste nessa vida, que tem mexido com o emocional de muitas pessoas. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor traga paz, que o Senhor tire, Senhor, a amargura, o sentimento de derrota. O Senhor está cuidando. Assim como Esther, que a princípio não queria se envolver, mas por causa daquele tio dela, que trouxe uma palavra forte para ela. Eu entrego, Senhor, esta palavra para os teus filhos. Nós vamos continuar em pé, vamos continuar lutando, orando, porque o inimigo ele pode vir como uma corrente de águas contra nós, mas o Senhor arvora sobre nós a tua bandeira, e nós sabemos, Senhor, que o nosso Deus é Deus de vitória. Nós não vamos desistir, Senhor, da grande vitória que o Senhor tem. Nesse final de ano, Senhor, aqueles que não conquistaram tudo que idealizaram, meu Deus, que o Senhor traga um novo ano com propósito, Senhor.
e que nós possamos aprender a caminhar neste propósito. Muito obrigada, Paizinho. Eu te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus, agradeço pela vida da Cris, do Oséias, que estão aqui comigo, e por cada um que está aqui na live, Senhor, estudando, porque nós queremos crescer, nós queremos aprender. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. E a gente vai se falando, tá bom? Até daqui a pouquinho tem live da vida com a Rose. Beijo no coração. Tchau, tchau.